Voltou, voltou meu som, tá? Estou aqui novamente. Tá tudo ok? Tá tranquilo, tá, o som já tá aparecendo. É que tinha sumido o som, o papel me ligou aqui agora, passando mensagem falando que o som tinha desaparecido. Mas tá tranquilo. Então, vamos lá, vamos para esse momento aí. O... Então, nós temos as instituições que foram aparecendo nesse momento, né? Não nesse momento, né, nesse instante, mas já estavam acontecendo. A primeira delas foi o Sinédrio, né? Então, o Sinédrio era o Supremo Concílio dos Judeus. Então, surgiu nos tempos de Êxodo e Neemias e tinha a missão de zelar pela pureza religiosa do povo judeu. Tá? Era presidido pelo sumo sacerdote e constituía-se de 70 membros, entre sacerdotes, nobres, fariseus, saduceus e escribas. Então, esse o Sinédrio, né? O Sinédrio estava, que na realidade fazia esse concílio de judeus. Era no Sinédrio que as coisas aconteciam, tá? Que as coisas aconteciam. Ok? Vamos lá, vamos para outro grupo aí, grupo também conhecido, que era que era a sinagoga. Durante o período de silêncio profético, surgiu também uma outra instituição que veio a exercer enorme influência na disseminação do cristianismo, mas futuramente, que era a sinagoga. Era uma escola para os judeus. Tá? Surgiu mais precisamente por ocasião do cativeiro babilônico, quando os judeus sentiram a falta do templo. Então, como não tinham um templo, eles tinham que se reunir, tinham que congregar de alguma forma. Então apareceu a necessidade da sinagoga. Então a sinagoga tornou-se o lugar de reunião dos judeus, onde quer que houvesse um grupo deles. Então qualquer lugar onde tinha um grupo de judeus ali celebrando de alguma forma, reunidos, quando eles se reuniam para orar, para congregar, para conversar, ali estava reunido na realidade uma sinagoga. Tá? Obteve muita importância e se espalhou, existindo ainda hoje no mundo inteiro. Então hoje, até hoje, existem sinagogas pelo mundo inteiro. Tá? Sinagogas espalhadas por muitos locais. Aqui nós temos sinagogas aqui próximo, aqui também. Então, segundo o relato bíblico, Jesus foi à sinagoga e das Escrituras. Está lá em Lucas 4, nós vemos isso. E ensinava frequentemente na sinagoga. Então, a sinagoga era o local de ensinamento. Os missionários tinham nas sinagogas um ponto de apoio por onde iniciavam o seu trabalho. Então, os missionários lá de judeus, né, quando eles tinham a sinagoga como ponto de apoio, eles ficavam guardados, né, ficavam na sinagoga como um ponto para eles de dormir, um ponto de apoio, né, você entendeu, né? E nós temos aí também um outro grupo aparecendo, né, outro local também que era o templo. Salomão construiu o primeiro templo, né? Antes tinha um tabernáculo, que a gente já sabe, lá no deserto. E depois, Davi, quando eles voltaram, dominaram todo o local, Davi, então, ele decidiu construir o templo, mas Deus não deixou. E passou essa incumbência a Salomão. Então, Salomão ele construiu o primeiro templo, que foi destruído por Nabucodonosor, sob o Império Babilônico. Esdras construiu o segundo, na verdade Zorobabel, né? Construiu o segundo, mas o templo foi edificado, mas o templo, por ele edificado, ele perdia muito para o de Salomão. Tá? Ele era um casebre se fosse comparado com Salomão. Os velhos que conheceram o primeiro templo, eles choravam ao ver a pobreza do segundo. Mas, né, o Senhor exortou o povo através do profeta Ageu, falando a respeito disso. Então Deus enviou o profeta Ageu que os exortou. E este tempo foi que os exortou, falando até aquela questão da glória da segunda casa será maior do que a primeira. Né? Claro, não estava simplesmente falando
essa questão do templo. Nós estávamos falando de outra coisa, né, mas basicamente sobre o templo. Então esse templo foi destruído quando Antíoco Epifânio ordenou a destruição de Jerusalém em 198 a.C. E em 19 a.C., então o templo foi destruído, né, foi profanado, construído, reedificado. E em 19 a.C., Herodes o Grande, tendo causado tantos males aos judeus, ele quis, na realidade, fazer algo bom, pelo que construiu um templo para os judeus, o qual foi construído com enormes blocos de pedra. Esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, então, pelo exército romano. No lugar hoje, né, no lugar existe lá o Domo da Rocha, né, que é aquela mesquita que existe lá, é uma mesquita muçulmana que existe naquela região. Tá? Mas o templo de Herodes é um templo muito suntuoso. Quando o Império Romano destruiu o templo, no ano 70 depois de Cristo, tá aí AD, tá? AD é Anno Domini, ok? Quer dizer, ano do Senhor, Anno Domini, Domini Senhor. Então, o ano do Senhor. Então, o exército romano destruiu lá o templo. Ele deixou um pedaço do templo. Tá? Ele deixou um pedaço do templo. Então, o templo ele tinha a sua base, tá? Então, a sua base, e o templo era construído em cima dessa base. Okay? Então, eles destruíram o templo todo, foi arrancado. Somente uma parede dessa base é que ele deixou em pé. E a parede dessa base que ele deixou de pé é o que hoje os judeus chamam de Muro das Lamentações. Ok? Então, vamos lá, vamos mais adiante um pouco. Nós temos também grupos religiosos que apareceram nesse momento, que a gente conhece, né? Bem falado aí pra gente. Então, os fariseus, né? Perushim. Este é o grupo maior e mais importante, lá na época de Jesus Cristo. A palavra em si significa separatistas, tendo sido provavelmente aplicada como expressão de escárnio aos oponentes. Então, na realidade, eles estavam querendo, eram chamados separatistas porque eles viviam separados. É mais provável que eles foram os sucessores dos Hassidins, né, que apoiaram a revolta dos Macabeus. Seja qual for a sua origem, os fariseus foram o resultado final do movimento que teve os seus primórdios com Esdras, intensificado pelos Hassidins sobre os assírios e romanos. Então, contudo, os propósitos políticos e intrigas derivadas de ambição pelo poder por parte dos asmonianos, né, que é os macabeus, alienaram muitos dos habitantes e das suas inclinações religiosas. Então, o que acontece? Como eu falei, os fariseus, no início, não eram assim algo ruim. Não eram algo ruim. Era algo legal. Mas como eles começaram a estar vinculados a essa questão do poder, eles ficaram então linkados a essa questão do poder, de conseguir poder. Então a questão religiosa começou a se deixar de lado, e a questão que eles estavam vivendo mesmo era uma religiosidade para assumir poder. É isso que estava acontecendo, tá? Então por isso Jesus Cristo começou na época dele a falar muito a respeito disso, que eles eram hipócritas. Eles tinham uma capa de religiosidade, uma capa de coisa legal por fora, mas por dentro eles eram sepulcros caiados, né? Não tinham nada. Na realidade, só estavam vivendo alguma coisa, estavam mostrando alguma coisa que eles na realidade não viviam. Tá? Então, eles tinham maior controle sobre o povo do que os saduceus, bem mais, que eram mais abastados politicamente poderosos. Os fariseus controlavam a sinagoga, e só eles sobreviveram à guerra judaico-romana, né, do ano 66 e 70 depois de Cristo. Para os fariseus, a tradição oral suplantou a lei.
Então, o que eles passavam por ordem, ordenança oral, aquilo que eles passavam por ordenança oral, era mais importante do que a própria lei para eles. Então, este era o principal ponto em que divergiam dos saduceus, que não tinham nenhuma necessidade de alterar a lei. E outra coisa bem interessante entre os fariseus e os saduceus é que os fariseus eles tinham, dentro da sua doutrina religiosa, eles acreditavam na ressurreição. Os saduceus não. Ok? É por esse motivo que os saduceus, os fariseus, eles ficavam bem colados ali com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo falava sobre ressurreição. João Batista falava sobre a ressurreição. Então tinha uma fala um pouco mais, como vou dizer, próxima deles. Tá? Os saduceus, né? Seita que surgiu na mesma época em que surgiram os fariseus. Eles tiveram sua origem nos partidários aristocráticos de pendores políticos dos sacerdotes armonianos. Então, gabava sua fidelidade à lei mosaica em contradição à tradição oral. Então, tinha essa diferença entre os fariseus e os saduceus nesse sentido também. Contudo, eram muito liberais, pelo que aceitava a cultura grega, razão pela qual eram odiados pelos fariseus. Então, por eles aceitarem a cultura grega e, de certa forma, aceitarem também a cultura romana, os sumos sacerdotes eram o quê? Eram saduceus. Tá? Por ter uma linhagem política em direção ao grupo dominante naquela época, o império dominante, que era o Império Romano. Eram mais voltados para o aspecto político, sempre. Controlava o sinédrio e qualquer resquício de poder político que restava. Então o sumo sacerdote era sempre o líder desse grupo, pelo que também controlava o templo. Era um grupo fechado e não procuravam prosélitos. Não tinham pessoas, né, eles não... O que é prosélito, né? Novo nascido, né? Nascido de novo. Então eles não tinham essa questão de buscar pessoas para estarem dentro dos seus grupos. Tá? Dentro do seu grupo. A igreja cristã, por exemplo, nós somos proselitistas. Nós trazemos pessoas para nós. Nós tentamos fazer isso. Os fariseus também tentavam fazer isso. Os saduceus não, é um grupo fechado. Tá? Teologicamente, conservadores diziam que limitavam o cânon à Torá ou Pentateuco. Rejeitavam as doutrinas da ressurreição, de demônios, anjos, espíritos, e advogavam a vontade livre em lugar da providência divina. Já está acabando, vamos lá. Os herodianos. Os saduceus de extrema esquerda eram conhecidos como herodianos. A de extrema esquerda, que estavam ligados lá ao Herodes. Então, tirando o nome da família Herodes, eles baseavam sua esperança nacionais nessa família e olhavam para ela com respeito ao cumprimento das profecias acerca do Messias. Então eles achavam que os Messias viriam desse pessoal aí. Tá? Eles surgiram cerca do ano 6 depois de Cristo. Eram de um tipo de bajulador do rei, mais políticos do que religiosos. Então faziam uma oposição inconsequente à obra de Deus, unindo-se aos inimigos de Jesus Cristo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses caras aí, Mateus 22, 16. Nós temos os escribas. Naquele tempo não havia outro meio conhecido para se tirar cópias de qualquer escrito. Por isso a classe dos escribas era muito importante. Eles se ocupavam de copiar, especialmente as escrituras à mão. Né? Na época não tinha gráfica, não tinha impressora, não tinha computador, não tinha nada disso. Então eles tinham que copiar os livros à mão. Por que copiar à mão? Como você faz? Era necessário que as sinagogas tivessem os livros, era necessário que se perpetuasse esses livros durante os anos, então era necessário que
houvessem cópias desse livro. Então você tinha lá o original, você fazia a cópia, porque o original ele se perderia no decorrer do tempo. Então as cópias eram feitas também para manutenção desses livros. E então os escribas, eles eram esses caras que faziam essas cópias. Como se ocupava de cópias das escrituras, eram profundos conhecedores do seu texto. Então eles conheciam a Bíblia de cabo a rabo, né, por estar copiando constantemente, copiando direto. O que acontecia? Eles acabavam conhecendo, né, sabia o que estava escrito, tá? E por isso eles eram muito respeitados. Vale lembrar que Esdras era sacerdote e também ele era escriba, tá? Vamos lá. Nós temos aí um outro grupo, aí menos conhecido, menos falado, nós temos os essênios. Eles representavam o desenvolvimento da extrema direita dos fariseus. Então eles eram fariseus, só que extremados. Os fariseus nós chamamos de separatistas, né, que viviam separados. Os essênios viviam mais separados ainda. Eram tão fanáticos no seu zelo legalista que se separaram a fim de viverem numa vida ascética, né, monástica, nas regiões desérticas ao redor do Mar Morto, e viviam uma vida rigidamente devota. Então é como se fosse um convento. Então eles viviam dessa forma, dentro de conventos, em cavernas nas rochas, lá no Mar Morto. A partir dos documentos de Qumran possivelmente era uma das cavernas, era a região das cavernas onde os essênios ficavam. Parece que eles guardavam um Messias que iria combinar a linhagem real e sacerdotal numa estrutura escatológica. Não é o que aconteceu? Né? Jesus Cristo ele é sumo sacerdote e rei ao mesmo tempo. Esse grupo não é mencionado no Novo Testamento. Alguns pensam que João Batista fez parte desse grupo, mas não existem provas realmente disso. E esses documentos do Qumran são muito importantes. Por quê? Os textos que nós temos mais próximos do original, na época que nós, antigamente, né, um tempo atrás, tínhamos, eles eram novos, né, cerca de 600, 400 anos depois de Cristo. Os livros, né, mais novos que nós tínhamos do Antigo Testamento. Então, o que acontece? Houve um momento lá que alguns pastores, pastores mesmo de ovelha, eles estavam lá pastando suas ovelhas lá nessa região aí do Mar Morto, das cavernas do Qumran. Uma ovelha, né, um cabrito, ele subiu lá perto das cavernas e um rapaz, para afugentar o cabrito, o gado dele, ele jogou uma pedra naquela região lá, para afugentar o bicho, e a pedra entrou dentro de uma caverna e ele ouviu um barulho como se fosse um vaso quebrado. Então, quando ele foi lá ver, existiam vários vasos com livros antigos, né, com papiros, né, com livros antigos do Antigo Testamento. Aquilo foi pego, foi levado para os arqueólogos olharem. Então eles dataram esses livros bem próximo, tá? Bem próximo da época que foram escritos. E, incrivelmente, como alguns aí dizem que a Bíblia não... reescreveram a Bíblia, né? Reescreveram a Bíblia segundo a sua vontade, o bel prazer. Então eles começaram a pegar que os textos que nós tínhamos antes, né, de 400, 600, 400 anos depois de Cristo, eles era uma cópia fiel desses livros antigos, que eles acharam que era lá do primeiro século, tá? Livros bem antigos mesmo, tá? Ok? Então, vamos lá. Existiam também os zelotes, esse aí já aparece na Bíblia. Deixa a Bíblia diz apenas que apóstolo Simão, o cananita, era zelote. Então nós temos certeza que Simão o cananita ele era zelote. Nós estamos lá em Mateus 10, 4, né, Lucas 6. Naturalmente, quando Simão ele se converteu, abandonou o seu partido. Possivelmente.
estavam interessados na independência da nação e a sua autonomia, ao ponto de negligenciarem toda outra ocupação. Então eles eram basicamente trabalhavam para isso, né? Eram revolucionários profissionais. Então os zelotes eles empreenderam uma revolta no ano 66 a.C. Então essa revolta dos zelotes é que fez a destruição de Jerusalém. Culminou com a destruição de Jerusalém pelo exército romano comandado pelo general Tito. Então alguns estudiosos dizem que Judas Iscariotes e Pedro, tá? Mais possivelmente Judas, né, do que Pedro, eles também eram zelotes, ok? Então nós temos aí por quê, né? Judas, essa questão da entrega de Jesus Cristo era para forçar que Jesus Cristo fizesse uma revolta como os zelotes estavam imaginando, uma ideia, né, que eles têm a respeito disso, ok? E Pedro, a questão lá da espada que Pedro puxa lá para matar os soldados que tentaram prender Jesus Cristo. Então, falam também a respeito de Pedro por ele carregar essa espada, então algumas outras coisas que ele também era um zelote, tá? Estamos já fechando. Então nós temos os zadoquistas, que eram outro grupo lá, eram extremistas dos saduceus, se chamavam filhos de Zadok, ou eram apelidados disso. Eram missionários fervorosos em busca de um mestre de justiça que chamasse Israel de volta ao arrependimento e apareceria no advento do Messias. Eles fracassaram no seu intento de promover uma reforma religiosa no segundo século antes de Cristo, e por isso foram para Damasco, onde fundaram uma comunidade que dominava Nova Aliança. Alguns voltaram como missionários para sua terra natal e depararam com a amarga oposição por parte dos fariseus e saduceus. Então a descoberta de documentos da comunidade de Qumran sugere alguma relação entre aqueles Zadok e os essênios a essa comunidade. Aceitavam toda a palavra escrita, mas rejeitavam a tradição oral. Eram muito abnegados na vida pessoal e leais aos regulamentos da pureza levítica, e deram grande ênfase à necessidade do arrependimento. Então esses eram os zadoqueus. Okay? Então, queridos, nós terminamos aí esse período, essa aula hoje. Nós terminamos essa aula mostrando esses grupos políticos, né? Todos esses grupos políticos que nós aparecemos aí, né? Que foram os zelotes. Acho que não apareceu um slide para vocês aí não, né? Deixa eu botar aqui. Então, os zelotes, tá? Nós falamos agora, falamos também sobre os zadoquistas, tá? Mas o que acontece? Esse período aí é um período muito importante para a gente estudar. Por que nós falamos sobre ele? Porque ele é a base de tudo histórica, de tudo aquilo que estava acontecendo, que acontece no Novo Testamento. Por isso, é importante conhecer para entendermos o que algumas falas, algumas coisas que são feitas lá, são faladas no Novo Testamento. Porque se não fizermos assim, a gente não entende direito algumas questões. Na semana que vem a gente vai estar falando sobre o livro de Mateus. A gente já começa efetivamente o Novo Testamento e vamos entender muitas coisas, né, algumas curiosidades, a questão em relação ao livro de Mateus. Como eu falei, a gente não vai estudar nada em específico do livro. Estamos fazendo uma visão panorâmica, mas é interessante nós vermos essa visão para entender a essência do livro, ok? Quero mais uma vez dar parabéns a todas as mamães que estão assistindo a aula aí. Compartilhem aí essa aula depois, né, com outras pessoas, vai estar lá na página da igreja marcada. Então não deixe de compartilhar para que outras pessoas possam estar junto conosco, aprendendo um pouco mais da palavra. Tá bom, queridos? Vamos orar para a gente finalizar? Senhor, te agradecemos por esse dia e te agradecemos pelo que o Senhor nos ensinou hoje através da história. Hoje não da Bíblia, mas através da história.
Continue conosco, continue nos abençoando. Dê-nos ainda um dia abençoado. Seja com todas as mamães. Sei que talvez hoje alguns filhos não possam estar chegando junto às suas mães por causa dessa pandemia, mas independente disso, Senhor, aqueles que não podem estar junto às mães, que as mães sejam supridas pelo teu amor, sejam supridas pelo teu abraço, sejam supridas pela tua mão poderosa sobre elas. Guarde-as, Senhor Deus, de forma sobrenatural. Guarde também a todos nós, que todos possamos estar firmemente na sua presença. Eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Então, queridos, fique na paz, que Deus abençoe, vá em paz, que Deus seja contigo. Amém?